Louvado seja o nome do Senhor, graça e paz a todos os ouvintes inscritos no nosso canal, que Deus esteja com vocês. Eu me chamo Reverendo Anderson Costa Santos, sou aqui da Igreja Presbiteriana em Vilar Novo, onde nós estamos com a proposta de fazer um estudo da Palavra de Deus, de uma teologia reformada, da interpretação também das Escrituras, de maneira concisa, de maneira coerente, em que possamos, assim, dentro da simplicidade, aprender a profundidade da Bíblia Sagrada. Que Deus possa nos abençoar e abençoar a todos, a vocês que estão nos dedicando um tempinho do seu dia a dia para estar conosco em nosso canal, ouvindo a Palavra de Deus. Então, nós, nos primeiros estudos, começamos a falar sobre a revelação de Deus. Deus se revelou à humanidade, o meio que Deus se revelou à humanidade foi por intermédio da escrita, foi por intermédio dos elementos gráficos, né? E aí Deus manifestou-se ao homem por intermédio do conhecimento dele mesmo, conhecimento que o homem já tinha, né? E Deus, com a sua infinita misericórdia, infinita graça, nos permitiu revelar a sua vontade, utilizando um artifício humano, que é a escrita, que é a leitura, que são os códigos e sinais que nós temos para ler e escrever, né? Então, graficamente, nós temos a possibilidade de entender e compreender verdadeiramente aquilo que Deus, a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Então, hoje nós vamos ver, né, a interpretação, é o assunto desta noite. Vamos falar sobre a interpretação dessa palavra que Ele nos deixou, essa palavra revelada, essa palavra que Ele deixou para termos a compreensão da sua vontade, acerca do seu plano redentivo para as nossas vidas. Então, a interpretação, segundo o nosso autor, os cristãos podem entender a palavra de Deus. Então, as pessoas que não têm Deus ou que não são cristãos podem ter a compreensão. Que compreensão é essa, né? O que é preciso para entender a palavra de Deus? Então, segundo o nosso autor, ele vai citar também o Salmo 119, verso 34, que diz: dá-me entendimento e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. Não é só tentar interpretar a palavra de Deus, só isso. Não, é interpretar, compreender e guardar em nossos corações. E qual é o caminho para tal feito, né? Para que possamos lograr êxito na interpretação e na compreensão do que a palavra de Deus nos diz. Segundo Parker, ele vai também afirmar que todos os cristãos têm o direito e o dever de aprender a interpretar as Escrituras por si mesmo. Nós não precisamos de subterfúgios, de intérpretes humanos para interpretar para nós. É claro que quando nós não temos um conhecimento, né, intelectual, nós recorremos aos mestres, aos doutores das nossas igrejas, pessoas que se debruçam, né, para que possa entender o texto, compreender o texto e retransmitir de uma maneira mais simples, mais simplificada, para que possamos viver na palavra de Deus e ter a consciência do que nós lemos, do que nós, assim, temos por regra de prática e fé. Então, a igreja romana, ela duvida que o indivíduo por si mesmo possa interpretar a Bíblia. Isso daí não é uma mentira, é uma grande verdade, é uma tônica. Porém, para que o indivíduo tenha a possibilidade de interpretar, existem regras, né? E essas regras, de uma maneira bem sucinta, eu irei aqui desmistificar, né, o que muita gente acha, que há uma dificuldade imensa na leitura da palavra, há uma dificuldade imensa de interpretar a palavra. Mas não, existem meios, maneiras, né? Então, nós, no decorrer desse estudo, vamos entender essas regras e como nós podemos fazer com que o nosso coração, a nossa alma seja cheia e engrandecida dessa palavra, né, que um dia foi revelada e hoje ter a condição de interpretá-la. Então, entender que todo livro da Bíblia é uma composição humana,
né? Nós temos que entender que foi inspirada por Deus e escrita por homens. E esses homens, eles tinham um arcabouço cultural, eles viviam uma vida, eles tinham uma dimensão social, e é muito bom a gente entender que a interpretação da Bíblia, nós temos que compreendê-la pelo caráter humano, né? Pelo sentimento humano. Foram pessoas que foram escolhidas por Deus, interpretadas por Deus, mas escreveram segundo o seu entendimento, a compreensão de mundo que estava, transmitindo a vontade de Deus, mas sendo usado como ferramentas por Deus para que as outras pessoas ali, o leitor, tivesse tal compreensão. Então, cada livro da Bíblia, ele vai possuir uma forma simples de ser compreendida, porque foram escritos por pessoas como nós, né? Alguns doutos como o apóstolo Paulo, outras pessoas nem tão doutas, mas esforçadas como o apóstolo Pedro, né? que esforçou-se para escrever, né, uma obra maravilhosa, apesar do pouco conhecimento do grego. Então a gente pode ver também que a palavra de Deus, ela se destina para o nosso uso, para a edificação e crescimento nosso, crescimento de todos, para entender a vontade revelada de Deus sobre as nossas vidas. A gente vai ver também que existem alguns simbolismos, né, empregado na palavra de Deus, como o livro de Daniel, o livro de Zacarias e o livro de Apocalipse. Nós podemos até não entender em profundidade todo esse simbolismo, mas a mensagem central nós podemos compreender, tá? Então é importante que a gente não se preocupe quando há um texto obscuro que nós não temos uma compreensão. Nós temos que ser humildes e perguntar às pessoas que têm conhecimento, que se debruçam no ensino da palavra de Deus, tá? Então a primeira regra que nós resumidamente colocamos aqui no nosso estudo é ter a compreensão espiritual, porque nós estamos lendo um texto que advém de Deus, e como afirma João 4:24, Deus é Espírito. Então nós não podemos interpretar as coisas divinas de uma maneira humana, apesar de ter sido o homem ter sido a ferramenta de Deus, né? Mas a inspiração fora do nosso próprio Deus, que é Espírito. Então, o discernimento da realidade de Deus e os seus caminhos e a sua vontade para com a humanidade, ele vai corresponder entre o passado, entre o presente e entre o futuro, porque a soberania de Deus em relação à obra redentiva, a obra da criação, a sua revelação, então a gente tem que ter uma compreensão espiritual, ter um entendimento espiritual. Mas vocês podem perguntar, pastor, como chegar, né? Então aqui nós podemos afirmar que esta compreensão espiritual, ela só é possível por intermédio da oração. A oração é a comunicação com Deus. Estamos lendo o texto, às vezes sem compreensão, às vezes um texto que talvez para nós não tenha um sentido, mas aí a gente, diante de Deus, por intermédio da oração, né, a gente ora para que o Espírito Santo nos gere o sentimento de nos mostrar Deus no texto. Então, por isso que muita gente faz confusão, que lê a Bíblia como um livro qualquer, como um livro, um referencial humano, mas não é. A Bíblia é inerrante, ela é a palavra de Deus, ela é a inspiração de Deus, é a revelação da sua vontade por intermédio da grafia, por intermédio das letras, por intermédio desse conjunto de livros que forma a Bíblia Sagrada, tá? Então, um segundo ponto importante, uma segunda regra para a gente ter um entendimento da palavra de Deus, né? A gente pode fundamentar, antes de fundamentar o segundo e complementando o primeiro, então a gente vai aqui citar Efésios 1:17, a parte B, que vai dizer assim: o glorioso Pai lhes dê o espírito da sabedoria, de revelação, pelo pleno conhecimento dele. Então, quando nós pedimos a ele, ele nos dá, né, a possibilidade de ter esse conhecimento acerca dele, né, porque ele nos ilumina para que compreendamos a sua palavra e tenhamos a dimensão daquilo que ele quer para as nossas vidas. Ou aí, agora partindo para o segundo ponto, nós vamos ver que a compreensão de que cada livro representa é uma progressão da graça divina originária da mente divina,
que é inerrante e da imutável verdade acerca dele. Então vai dizer aqui a palavra de Deus em Mateus 24, 35, que nós vamos ver em Mateus 24, 35, que passarão os céus e a terra, mas a sua palavra não passará, porque Deus, ele não é homem para que minta, ele não volta atrás naquilo que ele afirma, naquilo que uma vez ele determina para que o homem escreva acerca da sua vontade. Então a gente tem que ver que cada livro da Bíblia, ele vai ser expresso a vontade progressiva de Deus para a humanidade. A gente vai ver lá em Gênesis, né, a criação de todas as coisas, e a gente vai vendo em Êxodo, né, o resultado dessa criação que pecou, mas um Deus misericordioso que deu a possibilidade, vamos ver o dilúvio, e a aliança de Deus com os homens. Depois vamos ver ali a fase do patriarca Abraão, né, junto com Deus escolhendo uma nação, e ali o embrião da escolha de Deus, né, ele se revelou, e aí, no caso, progressivamente, foi agindo na vida da humanidade por intermédio do conhecimento dele, por intermédio da sua palavra, né, e hoje nós temos o que nós estudamos hoje é a compreensão, é a dimensão dessa revelação, né, e devemos ter a certeza que todo sentido do argumento nosso foi retirado da Escritura ou atribuído a ela. Então, quando nós pregamos a palavra, nós temos que ter como única regra de prática e fé, apesar de eu estar aqui utilizando como forma de organização, né, metodológica para passar e transmitir o conhecimento usando um referencial humano, né, mas de um cristão, um reformado, mas é claro que a nossa única regra de prática e fé é a Escritura Sagrada. Então, nós temos que extrair dela o nosso pensamento, os nossos argumentos, e que sejam bem claros, que transmitam graça àqueles que escutam, né? Então, a gente tem que ter também uma piedade, uma cuidadosa piedade. Nós temos que observar também as regras que deve ser a marca de todo cristão. Primeiro, compreensão espiritual, porque Deus é espírito, e ter o entendimento que cada livro, né, dentro do seu contexto, dentro da sua época, ele vai expressar a progressão da graça divina, a progressão da graça divina que é originária da sua mente, da mente de Deus. Quem escutará a mente de Deus? E ter o entendimento e a compreensão, né, de sempre pedir a Deus, ter o sentimento de pedir a Deus para que nos revele a sua vontade boa, perfeita e agradável. Então, para finalizar, a gente vai ler aqui em 2 Timóteo 2,15, né, que devemos ser, todo cristão ele deve ter essa consciência de manejar bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15 afirma isso. Então, manejar bem a palavra da verdade. A Bíblia é a verdade de Deus revelada para as nossas vidas, e a interpretação do conhecimento de Deus, nós vamos ver que é uma ação progressiva, né? Uma ação progressiva originária da mente do nosso Criador. Que Deus continue nos abençoando e que a sua palavra tenha efeito em nossos corações. É com simplicidade e muito amor no coração que nós, a Igreja de Vilar Novo, produzimos essa série de estudo dentro da nossa simplicidade, do conhecimento que nós temos da palavra. E assim nós iremos também pedir para você que nos escutou até agora, que curta o nosso canal, se inscreva no nosso canal e compartilhe também, para compartilhar a palavra de Deus para todas as pessoas. Também nós temos uma obra missionária, uma obra que é dentro dessa comunidade, aonde que a sua ajuda financeira é muito importante para que possamos assim manter o nosso canal, né, sempre pregando a palavra de Deus. Você pode nos ajudar com a quantia que Deus colocar no seu coração, com o Pix que aparecerá aqui na descrição do vídeo e também na publicação desta noite. Que Deus nos abençoe. Algumas perguntas que foram feitas, vocês podem publicar no canal, que iremos em tempo hábil poder responder aos irmãos com muito carinho. Vamos orar e pedir a Deus graça para que Ele continue nos abençoando.
Soberano Deus e eterno Pai, nós te damos graças, Senhor, por tua presença santa em nossas vidas, que continue abrindo as nossas mentes e nos interessando, Deus, cada vez mais pela leitura da tua palavra e compreensão acerca, ó Senhor, da tua revelação e acerca, ó Deus, da tua vontade divina sobre as nossas vidas. Nos abençoe e nos guarde, abençoe cada ouvinte, ó Deus, que nesta noite todos possam, ó Deus, serem iluminados e despertarem o interesse para a leitura da tua palavra e para a honra e glória do teu santo nome. É em nome de Jesus que nós te agradecemos, hoje e sempre. Amém e graças a Deus.